Qual a melhor contratação do futebol brasileiro até o momento? Na central do mercado, Rodrigo Coutinho analisou e Everton Ribeiro tá no meio do bololô. Vamos que vamos para mais conteúdo aqui no canal. Fala, nação tricolor, tudo beleza? Barbaço na área. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino e compartilha, que é muito importante pra gente. Tá na sua tela, vamos ver a análise e também Que agora comentando. eu quero mostrar a análise do Rodrigo Coutinho, que está lá no blog dele, no ge.globo, para quem quiser ver detalhadamente, porque é isso, né? Tem a lista dos jogadores e quem quiser ver a análise de cada jogador pode ir lá no ge.globo. Mas a gente separou aqui o top 10 das contratações, Coutinho, para a gente dar uma passada e falar um pouco sobre esses nomes. Então tem Eu até separei uma 20, né? Separei 20 nesse primeiro momento. Sim, aqui, ó, só para explicar para quem está São os assistindo a 10 gente, primeiros, né? são os 10 primeiros e as notas do lado, Uhum. porque a pessoa pode ficar confusa. Então aqui, ó, tacado igual o De La Cruz, nota 10. Então tem os 10 primeiros aí, Coutinho. Mas vamos falar sobre Vamos lá. esse ranking. Então, primeiro acho que a nota do De La Cruz é 10 para mim, porque ele preenche todos os requisitos ali positivos de uma contratação. É um jogador que ele é um destaque absoluto no futebol sul-americano, né? Jogando no meio campo ali. A gente não olha hoje no continente um meia que esteja jogando melhor do que ele na última temporada. Talvez o John Arias é o que chega mais próximo disso, né? O Arrascaeta pelo Flamengo em alguns momentos, o Rafael Veiga também, mas são jogadores que tiveram oscilações maiores do que o De La Cruz e do que o John Arias nas últimas temporadas. Acho que o valor que o Flamengo pagou por ele, 77 milhões, é alto, mas é o valor que ele tem no mercado e é um jogador de 26 anos, ou seja, ele tem muito retorno a dar para o Flamengo, seja esportivo ou até numa possível venda futura, não para um grande centro europeu, mas para um mercado mais alternativo. A Arábia Saudita, por exemplo, poderia fazer um investimento nesse jogador daqui a 3, 4 anos, sem sombra de dúvidas. Parte de encaixe no time, joga em várias posições, é um jogador que se lesiona pouco, não tem problemas extracampo, de indisciplina e tudo mais, então acho que o Flamengo foi muito bem nessa contratação aí, por isso eu dei a nota 10. O Gustavo Scarpa, ao mesmo tempo que ele sai do país como o melhor jogador do Brasileirão de 22, ele tem uma experiência muito ruim na Europa, né? Ele teve 2 lesões nesse período na Europa também. Acho que é um jogador que vai precisar de algum tempinho ali de readaptação ao futebol brasileiro, para retomar a confiança também. O valor da contratação, ok. Né, um cara que também que não se lesiona, tanto apesar dessas lesões recentes, mas não é um histórico frequente da carreira dele. Acho que o valor também da negociação foi legal, o encaixe dele no time do Atlético é bom. Né, acho que seria a contratação ali que mais se aproxima do De La Cruz nesse sentido. O Renato, né, muita gente pode questionar a nota 8 para ele, mas... Por causa da idade? Pode ser por causa da idade, pela questão de fragilidade física nesse momento, mas analisando o contexto do Fluminense, né? Aquilo em que ele pode acrescentar no Fluminense, aí a gente vai olhar para o meio campo e vai chegar à conclusão que em muitos momentos o Renato não vai jogar 2 jogos seguidos, não vai ser titular 2 vezes seguidamente. Tem o Ganso ali, tem o próprio Martinelli, tem o Arias, enfim, tem vários jogadores que atuam naquele setor ali de meio campo que podem ser titulares também e revezarem com o Renato Augusto, até para ele ter um pouco mais de recuperação de um jogo a outro que ele for atuar como titular. E aí a qualidade se impõe, né? O Renato, por mais que ele não tenha feito uma grande temporada em 2023, o nível dele anterior é muito bom. Eu lembro muito da final da Copa do Brasil de 22, né? O que ele faz com aquele jogo no Maracanã, principalmente no segundo tempo. Bota o jogo embaixo do braço, é um cara que é muito líder, é muito experiente, rodagem internacional, organiza o time de formas diferentes em campo, se encaixa com as propostas do Fernando Diniz, a parte disciplinar dele é muito boa também, então... E não teve custo pro Fluminense, né? Foi uma contratação sem pagamento de multa rescisória. Foi uma baita oportunidade de mercado, né? Na hora que o Exatamente. Corinthians anuncia que não ia renovar, o Fluminense aproveita a deixa. É claro que assim, quando a gente fala sem custo, não é que o clube não pagou nada para fechar com o jogador. Pagou luva de contrato. E é um valor geralmente alto, mas muitas vezes isso é diluído junto com os salários ao longo do contrato também. Então, quando a gente fala não gastou, não pagou multa rescisória. Como, por exemplo, a gente citou o De La Cruz do Flamengo, 77 milhões de reais. O Scarpa foi menos, né? Não lembro agora exatamente qual foi o valor da negociação de cabeça, é difícil de lembrar, mas eu lembro do De La Cruz e sei que Renato Augusto foi gratuito. O Rodrigo Garro, por exemplo, né? Nota 8, o Corinthians pagou um bom valor por ele também. 29 milhões, né? Pelo menos é o que a gente tem de informação até esse momento, para um jogador que também tem 26 anos, que ao lado do De La Cruz esteve na seleção do Campeonato Argentino, né? Foram os 2 meias eleitos ali como os melhores do Campeonato Argentino. Acho que foi um valor muito bom pela contratação. É claro que não é o caso de comparar aqui o Garro com o De La Cruz, por mais que tenham idades parecidas, são jogadores que já mostraram potenciais diferentes, né? O De La Cruz mostrou muito mais na carreira do que o Rodrigo Garro. De La Cruz é um titular da seleção uruguaia, destaque, jogou Copa do Mundo, né? Campeão de Libertadores com o River Plate, vice de Libertadores com o River Plate, campeão argentino com o River Plate. O Rodrigo Garro não, é um jogador que atuava pelo Tajeres e se destaca 2 temporadas apenas. Então, por isso, essa diferença de valores, além da qualidade também, apesar deles terem a mesma idade. O Corinthians foi muito bem, um jogador que o Timão precisava, né, de um meia tão criativo, de tanta qualidade assim. Garcês já tinha indicado, inclusive, aqui no canal, eu tinha falado muito sobre ele, Josa também.
Muito bom jogador mesmo. No passe, na bola parada, na finalização de média distância, um cara que chega na área para fazer gol, tem mobilidade também, contratação bem interessante do Corinthians. E fechando ali as notas 8, o Everton Top Ribeiro. 5. O top 5 é Everton Ribeiro. É um outro jogador, assim, eu vejo muito parecido com a situação do Renato Augusto, tá? Porque é um jogador que também não teve um 23 bom, em termos de desempenho, né? Regularidade, dizendo Teve assim. pouco espaço também, né? Até porque também, fisicamente, já não tem o mesmo nível de outras temporadas. Mas no contexto do Bahia, esse cara chega para ajudar muito. Primeiro porque ele tem muita qualidade ainda, né? E pode ser escalado pelo Rogério Ceni num setor em que não tenha tantas obrigações defensivas, né? Numa função, por exemplo, a gente viu o Everton jogar muito pelo lado direito do campo a carreira dele inteira. Mas quando a equipe está sendo atacada, esse jogador precisa dobrar a marcação com o lateral direito do time dele, fechar o espaço ali. Acredito que o Rogério vai tentar pensar numa outra solução, já considerando esse momento físico não tão pródigo assim da carreira do Everton Ribeiro nesse momento. Ao mesmo tempo, se ele tem menos obrigações defensivas, ele vai ficar um pouco mais livre para... Se desgasta menos. Exatamente, também, né? Para jogar com bola, para articular mais. Tem ali alguma adaptação, ele alguma nova função, mas é um jogador que, dentro do contexto do Bahia, não só pela qualidade, experiência, o peso que ele traz, né, a liderança que ele sempre teve nas equipes em que ele atuou, é um cara que pode comandar esse projeto do Bahia. Assim, a ressalva que eu faço acho que 2 anos de contrato para ele nesse momento é muita coisa, ainda mais com 2 anos com um gatilho de renovação para um terceiro, né? Que tem ali, de acordo com metas no contrato. E pelo que a gente ouviu de informação de salário também, acho um pouquinho acima daquilo que ele tem dado de retorno no momento. Mas eu não consegui dar uma nota abaixo de 8 para essa contratação, não. Inclusive, teve gente aqui no chat falando que Everton Ribeiro é 10 também. Pois né? é, Eu 9 acho que pelo pelo menos. histórico Pô. de carreira do Everton Ribeiro, ele tira o 10 fácil. Agora, é aquilo que o Coutinho explicou, das características, do que ele levou em consideração para fazer essa análise para pensando nessa temporada, pensando nessas contratações para 2024. E teve um comentário que acho que foi do Rafael, falando que a Renata Augusto de Graça foi a melhor contratação disparada, custo-benefício. Cara, é isso. Eu acho que a questão de Everton Ribeiro, usando o critério que ele utilizou para Renato Augusto, tem que ser analisada de maneira um pouco mais otimista aí, né? Porque Everton Ribeiro vem de vários anos bons. Everton Ribeiro foi convocado para a última Copa do Mundo e oscilou no ano passado, mas ainda oscilando no ano passado, com o elenco que o Flamengo tem e com o desempenho que o Flamengo teve no ano passado, né? O Flamengo não ganhou título nenhum depois de um bom tempo. Em 2023, não ganhou título nenhum. A torcida ficou na bronca muito com o time ao longo da temporada e tal. Então, o coletivo contribui para a queda do individual. E mesmo assim, com isso tudo, Everton Ribeiro fez mais de 60 jogos pelo Flamengo. Histórico de lesão, zero. Zero, se comparar com o Renato Augusto. Que, enfim, ele mesmo destacou que pode ser que jogue 2 jogos e fique outro fora e tal. Isso daí não se cogita com o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro deve jogar aí mais 60 jogos na temporada, porque esse tem sido o histórico dele ao longo de cada temporada. Não vi muito critério. E ainda tem o fato do impacto que gera essa contratação. Muito maior do que qualquer outra, com exceção de Dela Cruz, pelo que Dela Cruz também representa. Jogador também de Copa do Mundo, jogador que vem em destaque recente de alto nível. Eu colocaria ali Everton Ribeiro com 9, e por conta só dessa questão da idade, né, seria 9, senão poderia ser uma nota melhor ainda. Enfim, ele analisa outras questões lá, fala outros nomes em seguida, mas o que interessa pra gente é até essa análise aí de Everton Ribeiro, tá? Bom, é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ativa o sino, compartilha. Um abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Maior do Nordeste. E você?